Meu nome é Ariela, sou médica endocrinologista aqui no AME de São João da Boa Vista e vou falar um pouquinho sobre os critérios de encaminhamento, algumas sugestões para a disciplina de endocrinologia. Então, vamos começar pelo mais comum, que são os pacientes diabéticos. Então, a gente orienta que todo diabético tipo 1 que não esteja compensado seja encaminhado para nós. Diabético tipo 2, descompensado, mas que já esteja em uso de todos os antidiabéticos orais disponíveis na rede pública, em dose plena. As gestantes também a gente orienta a encaminhar, toda gestante que seja um diabetes pré-gestacional, ela já era diabética, ou as diabéticas gestacionais. Aqui, logo no início do pré-natal, glicemia de jejum maior ou igual a 92, de preferência com a confirmação em uma segunda dosagem, ou então, com 24 a 28 semanas, uma curva glicêmica alterada. E o que seria uma curva glicêmica alterada? Aqui nós podemos ver uma glicemia de jejum maior ou igual a 92, uma hora após maior ou igual a 180 e 2 horas após maior ou igual a 153, sendo que um valor alterado na curva glicêmica já é diagnóstico de diabetes gestacionais. Então, vocês podem encaminhar essas pacientes para a gente fazer o segmento. Se for possível, já orientar a paciente, solicitar o glicosímetro para que ela comece a fazer as medidas ambulatoriais em casa. A gente sempre orienta o controle de destro inicialmente todos os dias, em jejum, 1 hora após café, 1 hora após almoço e 1 hora após jantar, para que quando ela chegar aqui no ambulatório, a gente até já consiga tomar uma conduta. Então, se possível, se a dinâmica permitir, para nós facilita bastante. Os exames sugeridos para encaminhar esses pacientes com diabetes são os exames básicos, glicemia de jejum, hemoglobina glicada e função renal. Agora, as hipoglicemias não relacionadas ao uso de hipoglicemiantes. Então, pacientes que não são diabéticos e que têm sintomas compatíveis com hipoglicemia. Então, tremor, palpitação, sudorese, fraqueza, visão turva. E na hora do sintoma, se possível, medir a glicemia, no destro, ela menos do que 55 com sintomas ou então menor que 45 é característico de hipoglicemia. Sempre que possível, avaliar se houve resolução da hipoglicemia após a ingestão de carboidratos. Esses pacientes a gente orienta então uma glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e a dosagem de insulina no basal. As doenças em relação às doenças tireoidianas. Então, pacientes com hipotireoidismo não controlado, já tendo checado a adesão do tratamento, o uso correto da medicação, o jejum correto, uso apenas com água mesmo, porque é uma coisa que é muito frequente eles não tomarem medicação corretamente. Todos os pacientes com hipertireoidismo, pacientes com nódulos tireoidianos, também devem ser encaminhados. E os exames sugeridos dependem muito. O hiperhipotireoidismo TSH e T4 livre e nos nódulos TSH e ultrassom da tireoide, se possível. Em relação às doenças hipofisárias, cada uma tem o seu sintoma, a sua característica. Então, os casos de acromegalia, quando eles são suspeitos, pacientes que têm aumento de extremidades, de mãos, pés e face, junto também, às vezes, um quadro de diabetes, insuficiência cardíaca, um bócio multinodular, geralmente são quadros que vêm junto com a acromegalia, porque é uma doença que ela é muito insidiosa e demora para dar os sintomas, O mais frequente, que acho que é o que vocês mais têm contato mesmo, são os prolactinomas. Então, o principal sintoma é a galactorreia, saída de leite, pelas mamas, a amenorreia e a dosagem da prolactina elevada. Sempre que suspeitar, que vocês virem uma prolactina elevada, sempre ir atrás de uso de medicações. Então, por exemplo, risperidona é um medicamento que costuma mexer bastante com a prolactina. Então, antes de encaminhar, só avaliar se aqueles medicamentos que o paciente faz uso interferem na prolactina. A síndrome de Sjögren, então, é uma apoplexia hipofisária.
Então, é aquela mulher que teve um sangramento importante no pós-parto, né? Teve um choque hemorrágico e ela evolui com a galactia, quer dizer, ela não tem leite, e a menorreia pós-parto. Diabetes insípidos são naqueles casos de pacientes que têm poliúria com mais de 3 litros por dia. E o hipogonadismo são aqueles pacientes que se queixam de diminuição de libido, disfunção sexual, perda de pelos axilares e pubianos. E quais são os exames sugeridos, se vocês tiverem acesso a esses exames, para encaminhamento? Eles vão depender da hipótese diagnóstica. Então, nos casos de acromegalia, a dosagem de IGF-1 e GH. No caso de hipercortisolismo, doença de Cushing, seria o cortisol após 1 mg de dexametasona. Esse exame, como é que a gente faz? A gente dá 1 mg de dexametasona às 11 da noite e no dia seguinte colhe o cortisol basal. E aí o valor ele tem que suprimir para menos do que 5, idealmente menor que 1,8 mg por decilitro. A prolactina aumenta a dosagem da prolactina, claro. E nos casos de hipogonadismo, para os homens, LH, FSH, testosterona total e prolactina, porque lembrando que o prolactinoma é uma causa de hipogonadismo no homem e na mulher. E para as mulheres, LH, FSH, testosterona total, estradiol, prolactina e TSH. As doenças adrenais também depende da hipótese diagnóstica. Então, começando aqui pela insuficiência adrenal, são aqueles pacientes que têm hipotensão arterial, principalmente postural, perda de peso e hiperpigmentação da pele. Nos casos de feocromocitoma, são aqueles pacientes que têm uma crise de pressão alta com a tríade clássica. Ela vem bruscamente, de repente, ela é paroxística e tem cefaleia, sudorese profusa e palpitação. Hiperaldosteronismo primário são aqueles pacientes hipertensos de difícil controle, com uso geralmente de pelo menos 3 medicamentos sem controle e associados com hipopotassemia. Sempre checar os medicamentos que ele está usando, porque às vezes, por exemplo, diurético faz hipopotassemia também. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela aí quando pensa num hiperaldo. Em casos de incidentaloma adrenal, isso acho que é bem frequente, dessas 4 doenças aqui que eu estou falando, acho que é o mais frequente para vocês. Então, são aqueles pacientes que vão fazer alguma tomografia ou ressonância por algum outro motivo, por um nódulo pulmonar, investigando alguma outra coisa e acaba achando uma lesão expansiva em adrenal. E aí a gente classifica como um incidentaloma adrenal, né? Um achado ao acaso. E os exames sugeridos, eles vão depender também da hipótese diagnóstica. Então, no caso aqui, o feocromocitoma, se vocês tiverem acesso, fazer a dosagem de catecolaminas plasmáticas e urinárias. O hiperaldo, aldosterona e atividade plasmática da renina, lembrando sempre das drogas que interferem nessa dosagem, então, por exemplo, espironolactona, os IECAs, os BRAs, né, que tem bastante interferência nessas dosagens. E sempre que for solicitar esses exames, sempre colher junto com um potássio sérico. Os tumores virilizantes, testosterona total e testosterona livre. Nos casos aqui também de um hipercortisolismo por um tumor adrenal, é o mesmo exame que a gente fez lá quando tinha doença hipofisária, é o cortisol sérico após 1 mg de dexametasona ou cortisol urinário em 24 horas. E insuficiência adrenal, o ideal mesmo é o cortisol sérico basal, aquele que colhe de manhã em jejum, com a coleta sendo feita até às 8 da manhã, que é justamente até onde acontece o pico do cortisol. Em casos aqui de obesidade, que é bem frequente também, pacientes com IMC maior ou igual a 30 e que não tiveram boa resposta à modificação de estilo de vida, ou seja, que já estão em dieta, que já estão em atividade física, pelo menos 3 a 6 meses. E os exames sugeridos são os exames básicos mesmo, só para a gente avaliar se tem alguma disfunção metabólica, que seria a glicemia e o perfil lipídico. Em relação a doenças gonadais, então ginecomastia em jovens é muito comum,
nos meninos, adolescentes, né, e homens na vida adulta inicial. Hipogonadismo masculino, então, com distúrbio do desenvolvimento puberal e clínica de hipogonadismo no homem. E o hipogonadismo feminino também, com distúrbio do desenvolvimento puberal e clínico, como amenorreia primária ou secundária. E também casos, por exemplo, de ovários policísticos, em que nós vamos encontrar hiperandrogenismo, hirsutismo e até mesmo, nos casos pensando em tumores adrenais e virilização, né? Quais são os exames que a gente sugere aqui? É a dosagem, então, de LH-FSH, testosterona total ou estradiol, no caso das mulheres. E os exames de imagem, se vocês estiverem disponíveis, seriam o ultrassom transvaginal ou o testicular. Paratireoides. Então, pensando numa hiperfunção, o hiperparatiroidismo, geralmente o quadro clínico é uma litíase renal de repetição, osteoporose e cálcio total acima do limite superior, em pelo menos 2 coletas. Lembrando sempre aqui da vitamina D. Muitas vezes a gente vê um PTH alto com um cálcio normal, mas uma vitamina D baixa. Então, nesses casos, você caracteriza um hiperparatiroidismo secundário à deficiência de vitamina D. E a conduta nesse caso é repor vitamina D, tá? Lembrar que no hiperparatiroidismo é muito comum que tenham fraturas não compatíveis com o grau de trauma, tá? E nos casos de hipoparatiroidismo, costuma, o mais frequente é que tem um antecedente de cirurgia cervical, uma cirurgia tiroidiana ou então um câncer de cabeça e pescoço. E aí o paciente evolui com hipocalcemia e hiperfosfatemia. Os exames sugeridos, cálcio, aqui podemos pedir tanto total quanto iônico. Se não tiverem um iônico disponível, lembrar sempre de pedir albumina, para a gente fazer o cálcio corrigido. Dosagem de fósforo, PTH e a vitamina D. E aqui é um pedido assim que em todos os encaminhamentos para a gente é fundamental isso daqui. É descrever os sintomas do paciente quando ele chegou no consultório de vocês. Então, como é que foi a evolução? Porque para nós, às vezes, o encaminhamento ele demora a chegar. Então, essa linha de tempo e de sintomas e de evolução, ela se perde. Às vezes o paciente não se recorda. Então, se possível, descrever bem esses sintomas iniciais para a gente caracterizar, o quadro clínico com alteração laboratorial, anotar as medicações que estão em uso, o resultado dos exames com data, porque às vezes eles perdem os exames ou não trazem junto no dia da consulta, e se foi instituído algum tratamento na época. Então, essas informações aqui são as que a gente pede sempre para que tenha em todos os encaminhamentos. Algumas observações, então, pacientes com transtorno de identidade de gênero, a gente não tem equipe multidisciplinar para acompanhamento, então a gente pede para que vocês encaminhem diretamente aos centros que têm essa equipe multidisciplinar para acompanhá-los. Pacientes diabéticos que usam bomba de insulina, também tentar encaminhar para um ambulatório de diabetes mais especializado, que faça seguimento desses pacientes, tá? E aqui atendemos a faixa etária acima dos 14 anos. Bom, era isso que eu queria falar para vocês e estou à disposição para qualquer dúvida e muito obrigada.